Todo mundo quer saber por que o Zé Ricardo insiste com o Márcio Araújo. Ele é importantíssimo para o grupo, um modelo de atleta e tem evoluído. Contra o Santos foi exemplar ao lado do Cuéllar. Temos cobrado para que não faça só passes curtos. Ele tem uma leitura de jogo após a perda de bola do time que poucos têm. É isso que segura, é isso que deixa ele na equipe, essa última frase. O nosso ponto de partida aqui, até da análise, é essa última frase. Ele tem uma leitura de jogo após a perda da bola da equipe, né, do Flamengo, que poucos têm. E a gente vai mostrar quando... Tem gente que vai falar, só acredito vendo. E antes, então vamos... Só quero contextualizar. Houve um momento, usar um jogador que para mim é muito parecido. É muito parecido. E engraçado, né? É um jogador que tem o mesmo tipo de atuação. Esta frase serve para ele. E ele deixou o Brasileiro 2015 no céu e o Márcio Araújo está no inferno. E a atuação dos dois, eles não têm aquilo que se pede, que é um jogo melhor com a bola. Um jogo mais... Não é só o refinamento... Não adianta você mostrar o refinamento e o seu jogo ser uma porcaria. Como ele passa bem, passou para quem? Para o lateral, atrás dele. Né? Um jogo que não flui. Não é isso. É, com a bola, ter uma outra atitude, um outro comportamento competitivo. Sem a bola, e hoje o que nós vemos ainda? Esses dois momentos bem separados em alguns jogadores. Muito bons com a bola, ou sem a bola ele bota a mão na cintura. A gente reclama também. E aquele jogador que quando perde com a bola ele não faz grande coisa, mas sem a bola ele é perfeito. O jogo, o ideal do jogo é o seguinte, você joga com e sem a bola. Esse é o ideal do jogo, tá? Só que nem sempre o jogo e as possibilidades das equipes brasileiras, elas nos trazem esses jogadores super completos nessas duas fases do jogo. Então eu quero lembrar do Ralf, em 2015, lá, que modelo no Corinthians, o que o Ralf faz. O Ralf recupera todas as bolas, o Ralf intercepta, ele faz poucas faltas, ele não toma amarelo, não é expulso. Que exemplo, todo time tem que ter um Ralf. Esse era o Corinthians 2015. Por quê? O coletivo do Corinthians era tão forte que permitia ao Ralf fazer só esta missão. A hora que o time está sem a bola, entra o Ralf e ele começa a quebrar todos os galhos. Se aquele coletivo precisasse do Ralf com a bola no pé, a culpa daquele time também recairia sobre o Ralf. Como em alguns momentos com o Mano Menezes, ele teve que sacar o Ralf lá atrás, porque o Ralf, o time precisava do volante, do primeiro, e não fluía o jogo. E o Mano Menezes tentou isso. Diante disso, a gente vai ver o Márcio Araújo, que está enquadrado nesse time do Ralf aí, a gente vai ver por quê. Vamos lá. Aí o time sem a bola, né? E aí o Flamengo de branco, né? O Flamengo de branco. O Márcio Araújo sempre destacado ali. Ele vem, ó, ele interrompe a linha, ele fecha o passe, ele fecha a projeção do jogador que está com a bola. E ele continua. Ele está ali na posição que ele tem que ter e ele já está preocupado em fechar. O zagueiro vai desgarrar e ele vai o quê? Se colocar na linha para não permitir um buraco de infiltração do adversário. E ele entra. Ele entra e interfere. Porque ele vai disputar a bola, nem toca nela, mas não se projeta o atacante. Márcio Araújo, sem a bola. Novamente. Ele vai fechar aqui do lado. Olha lá, fechou a preocupação dele com a linha. O lateral sai para atacar e ele vai aonde? Ele vai fazer a cobertura. É isso que o Zé Ricardo está falando. Olha lá, ele fica no posicionamento e a bola vem. Quem que aparece? Márcio Araújo. Se ele tivesse um pouco distante ou fora... na fogueira ali. É com e sem a bola. Com a bola ali. Com e sem a bola. A gente está vendo sem. Com a bola a gente sabe o que é. Olha lá. É o posicionamento dele. O passe, vamos ver se vai sair a jogada. Ele está vindo atacar. Ele vem, impede a progressão, ele é chato. É isso que eu ia falar, ele é o famoso jogador chato. Ele é muito chato nisso, e a jogada não flui. É o carrapato, né? Ele é muito chato, porque ele sabe se posicionar. Então, assim... Carrapato é chato também. Dentre todas as críticas que a gente possa fazer, e ele merece, na questão a gente vê ali desarme e interceptação, isso ele é muito bom. E com a bola, ele toma a decisão mais simples, como está ressaltado ali. Ó. Ele poderia imaginar um jogo lá para frente, ele tocou no lado para quem está vazio, para quem está sem marcação. Isso não vai mudar. Não adianta só o Zé pedir, falar, treinar. Vamos ver agora.
como ele se comporta nesse momento. Como é que é a chegada dele. O Flamengo recupera a bola. O treinador está vendo tudo isso. Então, pedir para passar a bola, bem passada, nós vimos naquele momento, né? Um lance brilhante de posicionamento e quase que interferência goleiro, no né? jogo do adversário. Quase e aí de goleiro, ele né? inverte tudo, pum, e toca uma bola curta, bem perigosa e curta. Mas ele tem esse problema. Isso ele tem. Ninguém está dizendo aqui que ele não tem, que ele é o maior jogador do planeta. Eu só estou comparando, eu faço questão de comparar um jogador que era endeusado dentro do processo coletivo do Corinthians, que saía Renato Augusto, o Elias infiltrava, e tinha o Jadson, e tinha o Malco, e tinha o Wagner Love. Que maravilha que é esse Corinthians. E tinha um sujeito que quando a bola era tirada do Corinthians, ele estava lá para fazer. E nós fizemos um data ESPN igualzinho. O Ralf tem um data aí guardado igualzinho. O Renato já fez lá no Data ESPN mostrando, bom, o que benefício traz para a equipe esse cara chamado Ralf neste jogo do Corinthians. Dentro do coletivo, gigante. Quando tem a bola, pequenininho, um anãozinho. O que acontece no Flamengo? O processo coletivo ainda é pequenininho. Então a gente olha o quê? Para os defeitos do time. E aí ele surge como os defeitos da equipe. Ele é o Paulo Roberto Falcão? Não é. Eu prefiro o Paulo Roberto Falcão, tá? Como volante. Mas ele não é um cabeça de área das antigas. Não é. Ele não. Depende o que é das antigas. É o cara que. Aquele volantão. Que chegando. Volantão a gente só viu ali. defensivo. Não, ele é um cara, para o momento, sem a bola. Então ele é defensivo. Ele fecha os espaços. É defensivo. Né? O que ele tem é uma leitura. Seguinte, da mesma maneira que falta ele, eu acho que essa é a melhor definição. Da mesma maneira que para Ralf e Márcio faltam o entendimento do jogo com a bola, e isso é fundamental para quem joga futebol, sobra. E como é que eles compensam isso? É da leitura deles sem a bola. Isso não é qualquer jogador limitado tecnicamente que possui. Tem alguns que não sabem jogar nem com a bola e nem sem a bola. Ele ainda conseguiu desenvolver isso. Talvez até, no caso dele, do Ralf, como uma defesa para uma maneira de você se defender em algo que você faz muito mal no momento que eu tenho a bola. E ele passou a tentar ali a ler melhor o comportamento da equipe e a fazer esses encaixes. Isso ele faz bem. Agora, hoje ele é um problema para o Flamengo. Por quê? Porque o todo não está funcionando bem. Então, sim, ele com a bola, aparece muito mais os defeitos dele e a interferência dele na equipe. Porque ele não agrega, realmente, ele não agrega absolutamente nada com a bola.